Bem-vindo aos serviços audiovisuais das edições do Senhor continua na direção. Edições enquadradas no plano estratégico missionário do pastor Afonso Clementino Júnior. História do povo de Deus na Terra. Bloco 6. Entroncamento do transbordo do comboio para o voo celeste. 7 dias viajando para o céu. Todos nós entramos juntos na nuvem e estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro, onde Jesus trouxe as coroas e com suas próprias mãos as colocou sobre nossa cabeça. Deu-nos harpas de ouro e palmas de vitória. Ali, sobre o mar de vidro, os 144.000 ficaram em quadrado perfeito. Alguns deles tinham coroas muito brilhantes, outros não tanto. Algumas coroas pareciam repletas de estrelas, ao passo que outras tinham poucas. Todos estavam perfeitamente satisfeitos com sua coroa, e todos estavam vestidos com um glorioso manto branco dos ombros aos pés. Havia anjos de todos os lados em redor de nós, quando caminhávamos sobre o mar de vidro, em direção à porta da cidade. Jesus levantou o potente e glorioso braço, segurou o portal de pérolas, fez girar sobre seus luzentes gonços e nos disse: lavastes vossas vestes em meu sangue, permanecestes firmes pela minha verdade, entrai. Todos entramos e sentíamos ter perfeito direito à cidade. Amém. Vida em Ensinos, páginas 59 a 60. E Enoque, Moisés e Elias, já lá no céu, Gênesis 5, verso 24, Judas 9, Lucas 9, verso 28 a 31, 2 Reis 2, verso 11. É claro que farão parte dos acolhedores de viajantes tais lá chegados, como testemunhas das aflições pelas quais estes viajantes terão passado na terra. Tudo a começar pela ressurreição dos crentes entes queridos que dormem nas sepulturas, a retomarem a viagem, já na sua terminada, incluindo Maria, a mãe de Jesus, na encarnação. Atos 1, verso 14. Tirando aqui, assim, as dúvidas acerca dos cristãos no mundo, que professam desta Maria estar já lá no céu. Dá-se assim aí um reencontro inédito na história da redenção. Ai de quem ficar. Daí que vale pouco afinal insistir com aqueles que não estão dispostos a viajar com a gente para o céu. Só atrapalham, porquanto está dito: aqueles que vão ao céu não dão maçada. Pastor Pedro Balança de Freitas. Ao que terá valido a paciência dos santos, bem como a fé de Jesus. Apocalipse 14, verso 12. Homens tais, cuja paciência e a fé, que se lhes reconhece, é comprovada até na intercessão que fazem a Deus pelos malfeitores, como aqueles tais que só atrapalham na viagem dos salvos para o céu. Quizá um cônjuge ou mesmo um líder da igreja. Aquela intercessão dada como nesta prece do pastor Albino Caosso. Ó Senhor, não te lembres apenas dos homens e mulheres de boa vontade, mas também daqueles que têm má vontade, de sorte que não te lembres de todo o sofrimento que nos infligiram, mas dos frutos que recolhemos graças a este sofrimento. Frutos tais como a nossa camaradagem, a nossa lealdade, a nossa humildade, a coragem, a generosidade, a grandeza da alma, o que resultou de tudo o que sofremos. E quando eles forem julgados, que todos os frutos tais produzidos em nós justifiquem o seu perdão a eles. Amém. De vincar que a ordem decrescente de percursos, tal como narramos no segundo bloco, observa aqui a sua constância a este último percurso, a levar apenas 7 dias, desde o último nível decrescente, que foi de 19 anos. Deus é fiel. E aqui, meus irmãos e amigos, eu agradeço comigo mesmo, porque de tudo de vícios a que os outros se dão neste mundo, até fumarem, enfim, também seria eu capaz. A mim também seria possível calhar andar em trevas da ignorância sobre a verdade, mas escapei. E ademais, de uma só coisa admiro de nota da minha gratidão,
Imagine tu a calhar ser filho ou neto de um príncipe, um progenitor ou fundador de uma causa única de brilho, no conjunto não de 10, não de 100, nem de 1000 pessoas, mas de milhares. Quanta admiração à casualidade! Calcula só ainda a proporcionalidade que tu representas do povo ou da família de que foste chamado para a luz. Eu já calculei a minha, partindo de um facto que, por vezes, sou mesmo obrigado a referir, mesmo diante da gente notada de má fé ou mesmo de mau coração, naquilo que importa quanto à lição da franqueza da exposição em testemunho a passar, que assumimos na vida diante dos fatos. Era numa manhã, quando meu tio, irmão mais velho de minha mãe, surpreendeu-me depois de longa separação pela guerra, quando emocionado dizia: ouvi de ti, sobrinho, que tornaste pastor. Estou muito grato e admiro a providência da vocação ancestral, porque o teu pai também passou pelo bongo, também até mesmo os teus avós, mas não alcançaram a meta. O tio continuava narrando para mim o resto da história na sua emoção e dizia: és mesmo um renovo da vocação do teu pai, até mesmo de um teu único avô que alcançou a meta, Daniel Carrangala, que veio até ser o primeiro obreiro nativo de Angola ao lado dos missionários. Sabias? Esta igreja é tua, rematava aquele tio, no excesso de emoção realmente. Este, ainda vivo até a esta data, à volta dos seus 80 anos de idade. Na verdade, os dados genealógicos familiares em custódia conferem a autenticidade deste relato. Esse é o livro Pregoeiros da Verdade Presente. O jubilado pastor Alexandre Justino relata a figura do pastor Daniel Carrangala como uma referência histórica da nossa igreja em Angola, ou mesmo no mundo adventista, para o conhecimento da nova geração de membros e obreiros por cá e além. No conceito pós de enaltecer deveras a bendita fé dos nossos pais, que não nos terão deixado em dúvidas sequer naquilo que acreditaram e apregoaram. De facto, tal relato honra a causa que levamos como obreiros deste tempo, e só podia doer a quem não gostasse que progenitores da obra como tais cumprissem com a sua vocação em pleno, como foi propriamente com aquele pioneiro da obra em Angola, que de facto sucumbiu na sua flor da idade do ministério, como se lê daquele livro referido do jubilado pastor. Não gostando com efeito, dizíamos, que seus nomes fossem mantidos ou suscitados na história da igreja hoje, ignorando com efeito que a semente escolhida de Deus não extingue, mesmo maltratada ou pisada pelo inimigo ou sabotador da própria seara. Todavia, uma narrativa desta, que na verdade seria de grande honra e até de orgulho, como doce na boca, não podia deixar de ser amarga no estômago de quem se exibisse com ela, quando é bem verdade e sabido que os assumidos progenitores ou iniciadores na causa de Deus sempre manquejaram em seu percurso na história, até mesmo a sucumbirem às vezes. E quando tal não acontece, é deveras algo questionável. Sim, sempre manquejaram, mais do que os integrantes, a começar por Jacó, o progenitor dos israelitas, Gênesis 32, versos 22 a 31. Judá, o confiado de seu pai, a reger Israel pelo seu cetro, chegou mesmo de pôr em penhor o próprio cetro a uma mulher na prostituição, aquela insígnia com a qual viria a reger o povo de Deus. Gênesis 38, verso 18, 49, verso 8 a 10. Davi foi interdito a construir a casa de Deus. Primeiras Crônicas 22, verso 8. Ou seja, não podia assumir o mais elevado cargo no ministério de Deus. Sansão faliu, até que arrancaram-lhe os olhos. Juízes 16, verso 21. Moisés apenas viu Canaã, não tão distante, mas nela não entrou, travado mesmo por Satanás com seus tropeços pelo caminho. Obrigada que foi finalmente a intervenção do Senhor dos Exércitos pelo seu servo, o homem de Deus.
Este que, da forma como vinha contornando as situações que ele envolvia no seu percurso, aos critérios do céu, veio mesmo a merecer ser projetado diretamente para Canaã celeste, ao invés daquela Canaã que ele visava, a terrestre. Deuteronômio 34, verso 1 a 4. E Judas 9. Salomão, o sucessor de Davi, seu pai no reino, este a quem Deus confiou a construir a sua casa nas vez do seu pai, e com tanta sabedoria que obtinha de Deus, que já alarmou o mundo inteligente da época, até a transcendências, vista nos seus provérbios e demais referências, até hoje, ainda assim faliu, a grosso modo, no percurso, até a confessar finalmente. Eclesiastes 2, verso 11. E já o próprio Criador do mundo e tudo o que nele há foi rejeitado pelos homens. Homens como os de poder na liderança. João 1, verso 1 a 4. Sabe? Andam entalados os progenitores ou iniciadores assumidos na causa de Deus, tudo porque, no cenário do grande conflito, Satanás sempre ficou mais próximo deles, sabendo de antemão das valências que conserva, alguns dos quais já mesmo projetados diretamente para as promoções do céu, tal como foi com Moisés, não simuladas como tantas que já ocorreram no mundo, quiçá também na obra de Deus. Daí que, na causa de Deus, ingênuo progenitor nenhum se sentiu jamais abalado, quando é visto como falido, ultrapassado, ou mesmo despromovido, seja como um demente, porquanto sabe o que pretende a priori, mais do que algum salário de profissão ou função. Em contraste, pois, com o de missão, este que, de fato, não é reclamado na causa de Deus, e sabe o seu real posicionamento naquilo que conserva como legado de princípio de base e como infiltrar mesmo aquele legado em meio ao infortúnio a passá-lo sem barulho, encorajado até pelo conselho de Jesus em João 4, verso 37, quando dizia: porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e outro o que ceifa. Ao mesmo tempo que se acautela da advertência consumada do mestre, quando ainda dizia: muitos últimos ou derradeiros serão os primeiros, e muitos primeiros serão os últimos ou derradeiros. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 19, verso 30, 20, verso 16, e Lucas 13, verso 30. E aqui, a todo o homem chamado por Deus, cabe, afinal, observar esta palavra. O homem que Deus chama vive pela fé. Pastor Manuel Felipe Pacheco, no programa de ordenação de ministros, ao sábado 10 de dezembro de 2022. Sim, o homem que Deus chama vive pela fé. O homem que Deus toma como um seu nazireu na sua causa, que quando levanta, não poupa o inimigo. Afinal, terá de facto todo o progenitor assumido motivo de maior euforia no final, aos riscos pelos quais terá passado. Sim, na terminada da viagem do povo de Deus da terra para o céu, em foco nesta narrativa. Acompanhe a continuidade deste assunto ao próximo bloco. Na verdade, a imagem em vídeo não convida quanto esta, nas condições e formas como foi projetada, mas a mensagem julgamos pertinente e convincente realmente. Basta a atenção dada às coisas expostas a gente responsável, simples, séria e sincera. Não obstante uma abordagem salvando outra em certas lacunas, como é frequente em qualquer exposição dada, independentemente do nível do orador ou expositor. Siga-nos, por favor. Deus te abençoe.